Oi, gente! Olha nós novamente aqui. A gente está todos os dias. Eu, como eu disse, estou super cansada, mas estou feliz que todos os dias nós estamos aqui às 8 horas da noite, às 20 horas, aqui na página do Ponte de Idoso, no Facebook, falando sobre assuntos diversos com vários profissionais e com maior felicidade que os profissionais são de altíssimo nível. Altíssimo nível. O pessoal tem falado muito, tem dito muito, falado a opção de coisa pra gente. A gente está super feliz. Como eu disse, a gente está cansado, mas a gente está feliz porque a gente tem atingido o nosso objetivo. Lembrando a vocês que nossos assuntos são sempre sobre idoso, né? Então, nosso foco é idoso. Mesmo que você não seja idoso, mas sempre tem um familiar idoso, o pai, o avô, o tio. Então, todo mundo tem um idoso em casa. Então, nosso foco aqui é idoso. E você pode tranquilamente mandar suas perguntas e comentários para a nossa página aqui, que aí eu leio e o nosso entrevistado responde a vocês. Então, hoje, com muito orgulho para mim, muito orgulho para o Ponte de Idoso, nós temos nosso grande amigo, meu grande amigo Jorge Costa, aqui presente. Tudo bem, Jorge? Tudo Seja bem, Fátima, bem-vindo. obrigado. Obrigado pelo convite. Ah, E parabéns pelo seu fôlego nessa maratona de lives. É uma é, maratona, né? todo dia, de segunda a sexta, são 2 meses, Jorge. A gente tem agora, inclusive agora a gente está botando os vídeos no YouTube, a gente está muito feliz com isso, né? As pessoas tinham pedido e a gente está colocando. Então, Está eu ganhando o quero. mundo. Agora a gente vai começar. A gente quer isso, né? Como a Silvia Costa, nossa grande amiga, falou assim: Fátima, você está fornecendo, você está produzindo conteúdo. Eu achei tão bonitinho isso que ela falou, produzindo conteúdo. Então é exatamente isso. A gente está falando, né, com várias pessoas, assim, trazendo assuntos extremamente importantes. Então, como ela disse, né, produzindo conteúdo. Gente, antes da gente continuar aqui, eu queria dizer para vocês que o Jorge Costa, ele é arquiteto e urbanista. Ele é doutor em psicologia social e coordenador do projeto A Moradia e a Cidade na Vida do Idoso na UNAT, quer dizer, a UNAT da UERJ, né? E meu amigo, né? Trabalhamos juntos na Secretaria de Saúde, do projeto que a gente tentou muito implementar lá, a gente trabalhou em cima disso, então eu conheço o Jorge há muitos anos e essa pessoa carismática, essa pessoa maravilhosa, um coração gigante que a gente gosta muito. Jorge, aqui já tem a Carla Cross, que colocou aqui: estou aqui, sou eu, a idosa. Não sei se você conhece a Carla. Conheço, Carla. Carla Conheço. Cross colocou aqui para Boa noite, você. Carla. Então faz parte do seu fã-clube. Eu sempre digo que tem sempre a turma do fã-clube aqui, né? E aqui o Ponte de Idoso já escreveu aqui: boa noite, Jorge. É uma honra imensa ter o senhor aqui conosco. A minha equipe aqui Obrigado. já escreveu pra gente. Que Só não legal. gostei só não gostei do senhor aí. Esse senhor está muito. Muito formal, né? E a Carla colocou aqui, ó: boa noite, Jorge. Agora está mais íntima. Boa noite, Jorge. Boa noite, Carla. Gente, eu quero lembrar a vocês, quem quiser, nós estamos aqui com o nosso amigo arquiteto, que ele é especialista da cidade, né, moradia, na questão da longevidade. São poucas as pessoas que são realmente, né, tem essa expertise na questão do idoso. E a gente trouxe aqui a Lígia, né, que falou da casa do idoso. E o Jorge fala da cidade, né, da estrutura externa. Então, eu queria dizer, quem quiser pode fazer perguntas aqui, como eu disse, né, e perguntas e comentários, que nós estaremos aqui nessa hora aqui respondendo a vocês. Eu queria começar perguntando para você, Jorge, como é que você está aí nessa questão da pandemia? Como é que está? Como é que você está se virando aí? Olha, eu estou seguindo o isolamento, né? Porque uma pessoa de bom senso, né, com uma idade já madura, tem que seguir o isolamento, né?
Agora, é muito desconfortável, né? Quem tem uma vida muito agitada, de dar aula, de ir a lugares e tal, isso no princípio era até um pouco confortável. Agora já está numa fase mais que está causando um pouco de estranheza, né? De ansiedade, né? Porque não é fácil você ficar, por mais que você tenha coisas que você faça em casa, livros, leituras, enfim, escrever textos, isso não tem o contraponto, né, do espaço livre, né? Se bem que tem pessoas que estão saindo, né? Estão se aventurando mais, né? Mas eu estou bem controlado, estou procurando cooperar, que eu chamo de cooperação com o meu próximo. O que é isso, né? É verdade, é verdade. Olha, antes da gente continuar aqui, o Samuel Kaufman respondeu: boa noite, gente. A nossa querida amiga Lígia Passos Galvão, nossa arquiteta, que eu acabei de comentar, né, que falou aqui com a gente sobre a casa do idoso interna, ela botou: oi, boa noite. Boa noite. De você, super competência, falando aqui de você, muito legal, né? A Maria Celeste colocou: boa noite, amigos. A Carla Cross botou: apoiado, Tânia Rames. Ela quer que ela tenha uma pergunta aqui. Eu vou fazer essa pergunta já, gente. Já. A Lígia, já tem perguntas, mas deixa eu entrar no assunto para a gente poder começar as perguntas. A Lígia já colocou aqui também: queridos amigos. Que bom, Lígia. Nós também gostamos muito de você. Mas eu queria, pode escrever nas perguntas que eu vou fazer as perguntas todas para ele. Mas antes, eu queria engrenarmos no assunto, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da longevidade mesmo. Quer dizer, esse patrimônio humano e esse patrimônio, né, vamos dizer, edificado. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão, qual é seu conhecimento, né, seu entendimento dessa questão da longevidade. Antes de entrar nesse assunto, eu queria, Fátima, te parabenizar, e a Lígia, que já foi a duas lives com você, de você estar trazendo arquitetos e urbanistas para falarem sobre a questão. Eu não chamo idoso, eu chamo de longevo. Eu acho que é uma palavra mais cult, né? É uma coisa mais, né? Enfim, porque o idoso às vezes pode ter um ranço, né? Que eu acho que hoje não tem terceira idade, já tem quarta idade, né? Então acho que as coisas estão evoluindo. Então eu queria primeiro parabenizar a Lígia, que foi 2 vezes aí, e a você de estar dando espaço para os arquitetos e urbanistas pensarem sobre a moradia, a casa do longevo, e pensar também a questão da inserção do longevo no espaço urbano, né? A gente está precisando muito de pessoas que pensem projetos que a gente já tem alguns projetos que trabalham a parte de exercício físico, de lazer, mas a gente está precisando pensar em projetos, avançar nessa questão de produção projetual, de projetos que também atendam à cognição do idoso. A gente precisa avançar em muitos quesitos que ainda são necessários para o momento do longevo, né? Para o momento de vida dele, né? Essa questão da longevidade, o Fátima, e patrimônio humano edificado, eu acho o seguinte, né? O longevo a gente tem um preconceito, a sociedade, né? Por ser uma sociedade capitalista, né? Baseada no dinheiro, os valores humanos ficam muito rebaixados, né? E tem a questão do mercado. Então, o longevo, isso já está mudando aos poucos, né? Mas eu acho que o longevo ainda sofre um pouco de preconceito. A gente está vendo isso nessa questão da pandemia, né? Como é que os longevos estão sendo, de uma certa forma, discriminados, essa discriminação. Então, eu acho que isso é um problema cultural, né? Que a gente está avançando, né? Hoje a gente tem, por exemplo, longevos, homens, mulheres, né? De 60 anos, que são muito jovens, né? Estão na academia, estão dirigindo. Isso há 30 anos, 40 atrás, um homem e uma mulher de 40, quem estava mais lá no começo, já considerava um velho, né? Então, eu acho que o longevo é patrimônio público, é patrimônio humano, né? E eu acho que a gente tem que valorizar muito isso e formular e implementar políticas
que a gente possa avançar nessa imagem, nessa cultura do longevo, né? E eu estou falando isso até para fazer um gancho com você, quando a gente esteve lá na Secretaria de Saúde, de lembrar de um patrimônio edificado muito importante, que é o Hospital Eduardo Rabelo, né, que pouquíssimas pessoas conhecem, em Campo Grande, que foi inaugurado em 1973. Ele foi planejado e construído, ele não foi uma reforma, não foi uma adaptação. E ele era uma referência naquele primeiro momento, uma referência na América do Sul, né? E hoje a gente, como arquiteto, eu fico assim muito triste em ver, com o avanço da questão das políticas de longevidade, né? com a diversidade profissional, com vários profissionais atuando em prol do longevo, não se fale, eu pelo menos não escuto, se fale muito pouco no Hospital Eduardo Rabelo. Você trabalhou, né, no Eduardo Rabelo, então você sabe muito mais do que eu, mas eu tive várias vezes lá e fiquei realmente encantado de um projeto de 1973 ter toda aquela concepção de acessibilidade, de segurança, um hospital todo num plano horizontal, num único pavimento, um hospital que tinha um projeto, inclusive um projeto de meio ambiente ecológico, né? que tinha uma interação com os pacientes, e eles tinham várias terapias também, até com animais, né? para dar assistência aos idosos. Então, eu acho que o Rio de Janeiro, eu falo isso também, não só para lembrar do Eduardo Rabelo, de Campo Grande, que o Rio de Janeiro já foi vanguarda, né? Eu acho que em 73, né, 72 surgiu a primeira co-housing na Dinamarca, né? Então, você vê, né, era um momento de inovação, estavam trazendo inovações projetuais, né, no caso, para o Brasil, né? E eu tive agora, em janeiro, em Curitiba, e fui conhecer o Hospital Municipal do Idoso Zilda Arnes, que foi inaugurado em 2012, que é um excelente projeto. Obviamente, comparando hoje o Eduardo Rabelo com o Zilda Arnes, de Curitiba, o Eduardo Rabelo está muito carente, né? Está precisando de modernização, de incentivo, mas o projeto está ali, né? É questão de revitalizá-lo, né? Mas hoje a gente tem, né, que é considerado o Hospital Zilda Arnes de Curitiba uma referência do SUS, né, de hospital especializado na questão do longevo. Eu queria dar até a minha contribuição, como você falou. Primeiro, duas coisas. Uma, você falou sobre a questão da gente estar convidando, né, arquitetos, mas é porque o Ponte do Idoso, né, é exatamente isso, uma equipe especializada em idosos, e a gente sabe, né, da importância que tem a arquitetura das cidades, dos hospitais, das casas, para poder falar em longevidade, falar em envelhecimento ativo. Quer dizer, é impossível, na minha cabeça, a gente falar disso tudo sem inserir o arquiteto, né? Então, isso é óbvio que tem muita gente que está nos assistindo, que não sabe disso, né? Que não tem esse conhecimento da importância do arquiteto, né? Nessa estrutura da gerontologia, né? E a gente está trazendo aqui discussões exatamente nesse sentido, para mostrar. Porque tem muita gente que acha, né, que tratar do idoso é só cuidar da parte física, né, fazer medicamento. E não, né? A gerontologia ela é muito mais ampla do que isso, né? E em relação ao Eduardo Rabelo, realmente, você vê, eu me formei em 82, né? Eu fiz logo geriatria a seguir. E eu fui chamada, na época, o Paulo Afonso, até que morreu recentemente, que era um grande geriatra, e ele fez realmente uma residência lá na época, e eu fui dar aula lá, isso em 85, você vê bem, né? Mais ou menos nessa época. Então, você vê há quantos anos atrás, né, como você falou, já se tinha algumas pessoas que pensavam no assunto, e aí vem a questão, por que morreu esse pensamento, né? Quer dizer, não é as pessoas às vezes entram na geriatria e gerontologia agora e fica pensando que foi tudo construído agora, recentemente. Não, já tinham pessoas que pensavam nisso, né, como você falou,
a estrutura dele é toda plana, toda horizontal. E o que a gente fica triste é que as pessoas não dão continuidade a isso, né, Jorge? Quer dizer, as pessoas falam como se fosse uma coisa de 5 anos atrás, de 2 anos atrás, e não é. Quer dizer, quantas pessoas até morreram e trabalhavam em cima disso? Você não concorda comigo? Que é uma pena essa não continuidade? Eu acho que é uma questão de qualidade de gestão pública, né? Exato. Porque saúde e educação são áreas prioritárias, né? Agora, o que mais me admiro, quer dizer, constato que há uma baixa na qualidade da gestão pública, o que eu mais que me admiro é de nós termos um patrimônio edificado, um hospital especializado, né? Único, um dos poucos, no Rio de Janeiro é único. E a questão da longevidade, né, do envelhecimento ativo, ele é um assunto que está no crescendo. E não há nenhuma reação, nenhum pronunciamento, nenhuma fala dos gestores públicos em falar sobre um patrimônio já existente, com quase 50, quase meio século, 47 anos. Exatamente. Quer dizer, é uma história muito, muito bonita, né? E o hospital é muito interessante. Ele não é uma grande obra de arquitetura, mas ele é um hospital pioneiro, né? Ele é pioneiro e ele apresenta todas as diretrizes projetuais básicas para se ter um projeto, um hospital geriátrico, né? É uma pena. É uma pena, exatamente, ia falar a mesma coisa. É uma pena. E aí, por isso é que a gente fica triste, né? A gente já está nisso há muitos anos, a gente fica triste quando vê que realmente, né, as pessoas não dão continuidade, né? Não precisa você, como diz, às vezes, não quero botar azeitona na empada do outro, mas não é isso, gente. Isso você dá continuidade, o que é bom tem que continuar, né? E a gente fica o que é bom e necessário, né? Exatamente, né? É o que faz parte do momento. E aí, é o nosso patrimônio, né? Porque a gente tem um grande hospital, né? O Eduardo Rabelo, quer dizer, a gente tem muitas barreiras arquitetônicas e urbanistas para que o longevo possa ter um envelhecimento ativo de qualidade, mas a gente tem hoje, por exemplo, em relação ao município do Rio de Janeiro, a gente hoje tem mais ou menos 185 academias de terceira idade nos espaços públicos, nas praças. Eu acho que isso é muito bom, né? E eu acho que... Eu moro, por exemplo, perto de uma praça, eu sempre morei ao redor dessa praça, a vida inteira, Afonso Pena, na Tijuca. E essa praça, eu gosto sempre de falar isso, porque essa praça é meu trabalho de campo. Eu brinquei como criança, enquanto criança lá, e tem uma estação de metrô nela, né? Dentro da praça, né? Então, sempre eu passo pela praça. Então, eu vejo hoje, até pulei de assunto, que será mais adiante, mas conversa é assim. Ótimo, bate-papo, isso. Mas aí, você vê, a Praça Afonso Pena, já fazendo uma propaganda tem uma academia de terceira idade muito usada, basicamente por longevos, mas também tem pessoas não longevas que usam aquele espaço. E as pessoas criticam um pouco. Hoje em dia já não tem aquele profissional que fica ali dando assistência aos praticantes, né? Mas a academia ela é muito bem utilizada, sempre, tanto de manhã, de tarde e de noite. Então, você vê, a praça, além dessa área específica para os longevos, a praça tem uma área de jogos, de carteado, né? Quer dizer, essa academia é mista, né? Tem homens e mulheres, né? Por exemplo, aí a gente passa por uma outra tribo, um outro segmento da praça. Ali tem uma área de jogos, de carteado, né? Que é uma área já mais comum, né? Certo. Ali tem uma população basicamente masculina e com um percentual grande de longevos também. É uma praça que hoje em dia, eu comparando desde a minha infância até agora, enquanto adulto, na minha infância os idosos não iam para a praça. Hoje os idosos vão com as suas cuidadoras e comemoram até aniversário na praça pública, né? Aí a gente tem os grupos de idosos que fazem atividades físicas promovidas pelas farmácias, aquelas coisas, Pacheco, etc. Tem os corredores, tem os jovens andando de skate. Então, essa praça tem uma coisa muito importante, que é democrática, que é
a presença de várias tribos. Tem a presença de várias tribos. Só tem um problema que eu constato, né, e que eu acho que tem a ver com aquilo que eu falei anteriormente, que é a questão de a gente pensar em projetos inovadores, avançar nesses projetos, que são projetos intergeracionais. Porque a tribo dos longevos ficou no seu canto, dos adolescentes lá, não tem uma conexão, uma comunicação entre as tribos. Então, os segmentos os grupos estão segregados, as tribos estão segregadas. E hoje a gente vê você como, né, como uma médica especialista na área, essa questão do contato com outras gerações é muito importante. Muito, exatamente. Porque você estimula a comunicação, né? É a questão do afeto, da função social, da questão cognitiva. Existe um país na Europa, eu já tô avançando no roteiro, hein? Tá. Aqui, como eu falei, aqui é um bate-papo, aqui não é um ping-pong. Existe no Brasil existem alguns projetos já de bibliotecas em praça pública, né? Mas existe um projeto especial na Europa, que eu me esqueci o nome, volta e meia eu estou falando nisso, que são bibliotecas ambulantes, né? Equipamento provisório, que são geridas por longevos e destinadas ao público infanto-juvenil. Esse projeto eu acho sensacional, né? Porque além de estimular o livro, a leitura é uma coisa muito importante no longevo, né? Que ativa o cérebro, né? Aí você tem uma coisa de capacidade cognitiva, de estímulo, né? E você tem a função social do idoso, do longevo, para o público infanto-juvenil, e você tem a coisa intergeracional, a coisa de comunicação, né? Então, você vê que um determinado equipamento, não precisam ser todos, mas precisamos de alguns equipamentos que faça esse cruzamento de várias vertentes e variáveis que promovam um equipamento além da questão física, que é muito importante. Por isso que eu falo da importância de a gente trazer arquitetos como você para poder conversar com você, Alígia, porque a gente observa, e aí eu quero chamar a atenção de quem está nos assistindo, o conhecimento que tanto você e a Lígia têm da questão da gerontologia, entendeu? Porque existe arquitetura, assim como existe a medicina, a psicologia, mas existe a pessoa que, ao falar em envelhecimento, ela tem que estudar sobre envelhecimento, né? Quer dizer, quando você fala, a gente observa na sua fala inteira, você está falando o tempo todo de longevidade, a importância da intergeracionalidade, quer dizer, tudo é o que a gente prega na gerontologia, exatamente porque você está dentro do contexto, você é uma pessoa que conhece a causa, não é só um arquiteto que faz planejamento de coisas físicas, né? Assim, de parede, de rua. Não, você e a Lígia também entendem, foram obrigados, entre aspas, e até por iniciativa própria, óbvio, a estudarem o assunto. Isso eu acho muito legal. Mas aqui a gente fala duas coisas, né? Porque você fala... eu acho que a vida, você é escolhido pelo assunto, né? Então eu fui parar nessa questão que eu tinha que fazer. Primeiro eu constatei que na área de arquitetura não tinham profissionais, existem profissionais, obviamente, de muita qualidade, mas em quantidade pouca, pensando em equipamentos, em projetos direcionados para os longevos. Como eu tive uma experiência familiar com meu pai, e eu vivi muito essas barreiras. Então, hoje os meus pais já são falecidos, eu vivi muitas barreiras arquitetônicas e urbanísticas. Então, isso me sensibilizou muito. Eu acho que a gente vai para determinadas áreas e abraça ou é abraçado por determinadas causas por experiência própria. Isso. Então, não é assim, chegou, não é uma coisa racional, é uma coisa que passa a ser racional, mas ela vem de uma questão existencial, de experiência pessoal. E eu acho prática, que você falou, né? E eu acho que é uma coisa que o arquiteto faz, mas não faz. Eu acho que tem que avançar, que é uma coisa que o longevo precisa muito, que é a questão da escuta.
Você precisa escutar, né? Porque isso acontece. Nós falhamos, né? Porque o idoso vai ganhando tempo de vida, né? Tempo decorrido, né? E a gente vai vendo que a gente pode, por determinadas limitações daquele longevo, a gente pode começar a tratar o longevo de forma diminutiva, né? Como fosse uma criança, né? E tirar o poder de voz, né? O arbítrio daquele longevo. Né? Então, a questão de escuta, em qualquer tipo de projeto, é muito importante. Mas eu acho que, especificamente em projetos para longevidade, a escuta é muito importante. A gente tem que entender o mundo do longevo. Eu não estou falando... E eu não estou falando, por exemplo, do longevo com deficiências, não. Estou falando do longevo saudável, né? Mas que vai tendo um desgaste com o tempo normal. Hoje, por exemplo, um homem ou uma mulher de 40 já envelheceu. O envelhecimento que eu falo é processual. Uma criança de 10 já envelheceu. É lógico. Ninguém fica velho, ninguém fica, vamos usar a palavra velho, de repente, é um processo. Né? Lógico. Eu te pergunto, a partir de que idade que há a perda de massa muscular, sarcopenia, né? Aos 30? Pois é, a gente costuma dizer que a gente começa a envelhecer quando a gente nasce, né? Alguns falam até que dentro do abdômen, dentro da barriga, do útero, mas enfim, o que a gente diz é que realmente é um processo e que depois dos 30, 40 anos que existe essa perda mais, né, acentuada e que é quando a gente tem que começar a se cuidar mais ainda, quer dizer, né? Para poder a gente chegar aos 60, 70 inteiros. Mas quando a gente já fala que as crianças têm que evitar gordura, açúcar, a gente já está preocupado com as artérias dela quando ela chegar lá com os seus 70, seus 80. Então, como você falou, é um processo. Se a gente morre com 40 anos, a gente não tem tempo de ficar, né, de ter problemas da idade. Então, hoje o Brasil é um país envelhecido, e até por isso que eu ia dizer que a gente criou o Ponte de 12 exatamente com essa escuta. Isso que você acabou de falar. Quer dizer, quando se tinha um país jovem, a gente podia só se preocupar mais com os jovens. Hoje a gente tem um país envelhecido, então a questão do envelhecimento ela tem que ser vista muito bem pelos gestores, pelos profissionais, né? Porque isso é um fato bem concreto. Então, a gente criou o Ponte de 12 exatamente por essa demanda, que a gente observava que as famílias ficavam sobrecarregadas e os próprios idosos também angustiados, e aí a arquitetura tem tudo a ver. Mas antes de eu continuar, deixa eu te falar algumas coisas aqui, que tem várias pessoas já falaram com a gente aqui. A Lígia falou que nós somos arquitetos longevos. A Luciane Vieira bateu palminha, falou que o tema é sensacional, deu parabéns. A Marilene Queiroz, boa noite. A Célia Miranda falou, oi, Fátima, eu estava sumida porque meu esposo faleceu. Ai, tadinha, na sexta-feira. Estou voltando para as lives, que são muito boas. Ah, que bom, Célia. Continua mesmo aqui com a gente. Oi? Meus sentimentos. Isso, exatamente, nossos sentimentos. A Cláudia Lopes botou boa noite. Aqui tem as perguntas, vou chegar lá. Cristina Pires, boa noite. A Ângela Machado, boa noite. Aí vem aqui o Arthur, que está assistindo. Arthur, que é o nosso amigo, né, do Mohan, né, do movimento da hanseníase. Muito bom, está falando aqui. A Cláudia Lopes Correia, ótima live, tema de extrema importância. Eu queria falar, Jorge, antes da gente dar prosseguimento, para não ficar muito para trás aqui, tem a Tânia Maria Ramos, está perguntando, olá, as cidades têm de ter calçadas mais cuidadas para transitar. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que tem outras perguntas aqui, mas falarmos sobre as calçadas, meu amigo. Esse tema é um grande problema, é um problema que, enfim, as calçadas têm péssimo estado, né? É terrível. Né? Porque, veja bem, a nível assim, mais projetual, a calçada tem que ter, no mínimo, de área livre, faixa livre, 1,5 metro, pelo menos. Mais a área do porte da arborização. Então, uma calçada não tem menos de 2,5 metros.
Quem gere as calçadas são os proprietários. Então, cada proprietário vai tratar do seu segmento, da sua faixa. A prefeitura é que vai fiscalizar todo esse processo, né? Hoje a gente tem um problema que a gente volta novamente ao que a gente falou, um problema de baixa qualidade da gestão pública, né? Que não gere as calçadas, e a calçada como uma artéria urbana, isso para toda a população, né? Porque quando a gente fala em calçada, a gente está falando para todo mundo, né? Uhum. Agora, para um idoso, por exemplo, para um cadeirante, ele não consegue nem passar na calçada. Por exemplo, na minha rua tem uma calçada que deve ter 1 metro com poste. Então, por exemplo, cadeiras de roda, além do piso ser péssimo, né? E desnivelado, né? Então, isso é uma questão de gestão pública, né? Quer dizer, o proprietário tem que cuidar da sua calçada e a prefeitura tem que fiscalizar tudo isso. Só que em alguns momentos, essas calçadas precisam ser alargadas. E quem trata disso são as prefeituras que têm que fazer um projeto, né, de alargamento, né, um projeto urbanístico, né? Então, hoje a gente vê uma grande questão e para o longevo isso é um problema muito sério, né? Porque, na realidade, a moradia, seja lá qual for esse tipo de moradia longevo, seja numa casa, num residencial sênior, enfim, seja num LPI, a moradia tem que estar ligada com um espaço público, com uma praça para o longevo ter viver um processo de envelhecimento ativo, de circular, de ter acessibilidade, mobilidade e segurança. Isso é o grande problema hoje que eu vejo nas questões das cidades, a questão das calçadas. É um problema muito sério, muito grande. E ainda tem aqueles bares que ainda botam, às vezes, cadeira na calçada. Avança. Aí, esses dias mesmo, eu fui atropelada, agora vê, atropelada por um garoto passando de bicicleta, um rapaz lá por seus 30 e poucos anos, andando de bicicleta na calçada, quer dizer, aí passou por mim, bateu no meu braço, fiquei com o braço todo roxo, quer dizer, umas coisas assim, que as pessoas, é uma questão de conscientização, né, Jorge? Não, eu acho que falta projeto de calçada e fiscalização, né? Que precisa fiscalizar. Se é o proprietário que é responsável por aquele trecho em frente ao seu terreno, ao seu imóvel, tem que fiscalizar. Agora, você vê, por exemplo, especificamente na cidade do Rio de Janeiro, o acúmulo de problemas é galopante. Nós temos problemas muito graves. Então, às vezes, a prioridade do gestor público é uma determinada área, por exemplo, na zona portuária, fizeram todo um projeto, né, que revitalizou. Mas, por exemplo, quem mora no subúrbio, na Zona Norte, não tem nenhum tipo de intervenção de melhoria das artérias, das calçadas, né? Então, é aquela coisa. Em Copacabana tem problemas, mas está funcionando. Agora vai para o Meier para você ver. Vai para a Tijuca. É uma questão de gestão pública, né? Não, e quando eu falo cultural, é uma cultura da pessoa que toma conta da sua calçada, né, do cara que bar, e também dos gestores, né? É uma questão de cultura dos gestores, porque muitos desses gestores não entendem nada de envelhecimento, né? Não entendem, ou não querem entender, ou não estão preocupados com isso. Então, isso é uma coisa que a gente realmente, pessoas como você, pessoas com essa expertise, deveriam estar mais dentro do poder público para orientar essas pessoas, porque... Não, mas as prefeituras têm um quadro de especialistas de extrema qualidade. Então, por que não funciona? Eu acho que é uma questão de gestão, de cúpula, de gestão, de não dar prioridade, de carência econômica, não tem como promover intervenções, projetos. Para algumas coisas tem, né? Para outras não tem. É o que a gente fica triste, né? Porque é importante para todo mundo. Sim. A gente já tem a norma brasileira 9050 de 2004, que fala do desenho universal, né? Quer dizer, tem todas as diretrizes para você ter tipo de especificações de construção, de implementação
de medidas urbanísticas, etc., que atenda a qualquer tipo de pessoa, cadeirantes, jovens, culturas diferentes. Então, nós já temos legislação compatível com um bom planejamento, com uma boa execução de obras urbanísticas. Falta colocar isso em prática. É uma pena. Realmente. Agora, uma pessoa mais jovem lida com essas barreiras de uma forma. Agora, por exemplo, o longevo ele fica impedido de circular, né, de se movimentar, porque, além da falta de limpeza, da questão de segurança, tem as barreiras arquitetônicas urbanísticas que trazem muita insegurança para o idoso. O número de quedas de idosos nas calçadas é muito expressivo. É muito expressivo. É muito expressivo. Então, isso vai fazendo com que o idoso fique recluso. Se ele não mora, por exemplo... Por isso que a gente fala desse trabalho em conjunto, é bom que as pessoas que estão ouvindo a gente entendam, que quando a gente fala, geriatria, medicina, os psicólogos... Não, gente, é tudo... A gente é integrado, a gente tem que estar integrado. Por causa disso, quer dizer, aí o meu paciente está lindo, maravilhoso, vou falar com médica, né? Pressão boa, coração bom, tudo bem, tá tudo medicadinho, aí chega, vai na rua, na padaria, cai, quebra, pronto, acabou. Foi tudo por mas eu acho que essa questão de queda, tem uma coisa que eu falo lá para os meus alunos, que é uma coisa que é o meu lema de vida. Eu acho que a atividade física é a coisa mais importante que tem para o ser humano, porque se você tiver uma rotina de atividade física, hoje você tem muitas técnicas, né? Você tem pilates, você tem yoga, você tem hidroginástica, você tem musculação. Então, se as pessoas não têm isso dentro de uma rotina de vida, eles no futuro vão ter problemas. Então, essa questão de queda não é só porque a calçada ela é mal projetada e tem baixa manutenção. É porque também aquele longevo não tem preparo físico para lidar com um tipo de movimentação numa cidade que é agressiva, né? Exatamente, uma cidade que é agressiva. A Tânia colocou aqui, a arquitetura em prol do idoso deve ser planejada com interdisciplinaridade com os profissionais da reabilitação, isso que você acabou de falar, por ter de dar atenção às áreas sensoriais do idoso, que é exatamente isso, que existem falhas e precisam usar para a locomoção as que estão em melhor resposta no organismo de quem se locomove. Exatamente, alteração visual, alteração do equilíbrio, alteração da planta dos pés, quer dizer, tudo isso que são problemas, né, fisiológicos, não estamos falando nem de doença, problemas fisiológicos normais para o idoso. Quer dizer, se a arquitetura, né, as coisas não estiverem integradas, né, a pessoa acaba tendo problema. Quer dizer, tem que ser uma calçada, uma cidade, o que for, própria, né, para o idoso. E eu quero aproveitar, inclusive, que tem mais perguntas aqui, falando sobre essa moradia e a cidade que você fala na questão do envelhecimento ativo. Eu queria que você falasse sobre isso. Antes eu ia falar meio que ia te interromper, uma coisa, por exemplo, o tempo dos sinais, né? O idoso não consegue, um idoso que tem uma marcha mais lenta, não consegue, muitas das vezes, atravessar uma rua porque o sinal é super rápido, né? Então, tudo é desfavorável para um idoso, né? Então, tudo vai fazendo com que ele vá ficar recluso. E, com isso, ele perde qualidade de vida e deixa de botar em curso o envelhecimento ativo. Então, te respondendo, essa moradia e cidade no envelhecimento ativo, né? Então, o idoso tem que pensar, por exemplo, ter um tipo de moradia, seja morar sozinho, seja morar com alguém, num apartamento, numa casa, num prédio, ou no residencial, que já tem vários residenciais. Hoje a gente já vê a chegada do co-housing, né, no Brasil, né? Isso já é mais antigo na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil isso é muito novo. Em São Paulo, o pessoal, os professores e funcionários da Unicamp estão fazendo o primeiro co-house, assim, que eu tenho conhecimento, que é o Conviver.
né, que está previsto para inaugurar em 2022. Aqui no Rio de Janeiro já tem um grupo que eu conheço que está fazendo um trabalho muito bonito aqui no Rio de Janeiro, um projeto inicial, né, de co-housing, que é uma nova forma de morar. Não quer dizer que todo mundo vai morar no co-house. Aqui o co-house... Explica o que é isso. Co-house são moradias compartilhadas. Você tem, podem ser apartamentos ou casas, quer dizer, cada um tem seu espaço privado, e você tem o espaço compartilhado. Na realidade, o co-house não é um condomínio, é uma moradia intencional. Um grupo se junta, se organiza e vai optar em morar junto. Então, ele vai estipular as regras de convívio, o tipo de espaço. Então, por exemplo, o co-house pode ter apartamentos pequenos, que em média tem 50 metros quadrados, mas todo equipado, com cozinha, com tudo. Pode ser apartamentos ou casas. E vai ter os espaços compartilhados. Pode ser uma cozinha compartilhada, além da cozinha privada, tem a compartilhada, né, a coletiva, né? Tem a parte de lazer, tem a parte de enfermaria, quer dizer, as pessoas poderão cozinhar juntas, as pessoas poderão ajudar umas às outras. Então, é toda uma regra de convívio social nova, né? Isso vem muito daquela era dos hippies, né? Enfim, começou como uma coisa multigeracional, né? Na realidade, os especialistas falam do co-house, eu também concordo com isso, que a gente não deve, por exemplo, ter só co-house sênior. Eu acho que deve ter a mistura de gerações para ter uma comunicação, uma vitalização daqueles várias faixas etárias, que eu acho importante, né? Porque aí vira gueto, né? É tudo uma marca só. Então, hoje, a gente está... eu acho assim, a gente tem que escutar o longevo e ele tem que se fazer a pergunta de como ele quer morar. Né? Porque, às vezes, ele fica... uma senhora que virou viúva passa a morar com os filhos, aí, em determinado momento, passa a ser um problema que começa a atrapalhar a vida dos filhos, né? Então, eu acho que essa questão da moradia, o tipo de moradia, seja qual for, ela tem que estar associada a algum tipo de inserção com o espaço público, né? Ligada pelas calçadas, para você vivenciar a vida na sua privacidade, que você nunca vai perder, mas também na sua questão pública e cidadã. Aí você tem um envelhecimento ativo, porque você tem uma função social, você se comunica, você se exercita, enfim, você é visto, você vê. Então, essa coisa da moradia, escolher uma moradia é pensar na relação da moradia com o espaço urbano, com toda essa infraestrutura necessária, no caso especificamente para o longevo ter uma qualidade de vida. Você tem que ter coisas mais próximas. Certo. E essas formas, essa aí é uma forma nova de morar, não é isso? Co-house. Existem outras formas assim, de morar? Tem, já existem residenciais sêniores, né? Até nós já tivemos lá, o Samuel deve estar sabendo aí, a Maria Celeste também foi com a gente. Nós temos um residencial sênior na usina, muito bom. É um residencial, são apartamentos, né? Para acima de 60, que tem toda uma infraestrutura na parte terra de assistência psicológica, de convívio, de biblioteca, de festas, etc. Tem esses residenciais. Esses residenciais são de classe média alta, né? A grande questão hoje em dia, especificamente no Rio de Janeiro, até porque fora do Rio nós já temos projetos de referência, por exemplo, nós temos lá na Paraíba o projeto Cidade Madura, que são conjuntos, são vilas habitacionais tipo co-housing, não é exatamente co-housing, bancado pelo governo do estado, que atende a população de baixa renda. Lá já tem 6 ou 7 municípios, inclusive João Pessoa. Você tem, por exemplo,
a Vila dos Idosos em São Paulo, que é mais ou menos nesse tipo. Você tem as repúblicas dos idosos lá em Santos, que são famosas também, organizadas pelo poder público. Então, nós estamos tendo novas formas de moradia. Por exemplo, a gente tem um projeto no Rio, que também ninguém conhece, que foi organizado e construído pelo governo do Estado, que é a Vila da Melhor Idade. Então, é tipo essa cidade madura, um co-housing, né, de um pouco diferenciado, que foi construído em Santa Cruz, e tem, na verdade, deve ter parado, teria um em Conceição de Macabu e Volta Redonda. Ninguém conhece esse projeto. Na verdade, esse projeto, o de Santa Cruz, ficou pronto, mas parece que houve uma invasão pelas milícias. Então, o Rio de Janeiro continua muito afetado por falta de bons projetos. Claro que a gente tem coisas boas acontecendo, mas especificamente para o Longelva, a gente tem muito poucos avanços. Né? Essas são as novas formas de moradia, né? Porque a gente tem que atender ao público de baixa renda, né? Que é representativo, né? Que sofre muito, né? E dar opções para a classe média de ter uma vida com mais liberdade, né? Vai morar numa parte sênior, no residencial sênior. No futuro, acredito que esse projeto do co-housing vai se diversificar, a gente vai ter mais quantidades, mais opções, é um novo estilo de vida. Obviamente que a co-housing não é para qualquer um. A gente só vai abrir para uma faixa, né, do público que tenha um tipo de perfil que se adeque àquele projeto mais de moradia intencional, que é um projeto de convívio, né? De convívio muito próximo. Né? E a gente tem que... É o que eu chamo, é uma aldeia contemporânea. O House é uma aldeia contemporânea. Exatamente isso. Eu acho muito legal exatamente essa colocação. A gente tem que ter vários olhares, né? É o olhar para o idoso que está ativo, né? Que hoje é o independente. Tem o olhar para o idoso semi-dependente e tem até que olhar para o idoso dependente. Quer dizer, então, existem arquiteturas próprias, né? Vamos dizer assim, que teria que ter casas, residências, espaços, né, que sejam não só hospitais, porque não é colocar o idoso no hospital porque ninguém sabe o que fazer com ele, que é isso que muitas vezes acontece. Mas tem dessas ILPIs, que é instituições de longa permanência, né, que a gente chama, para idoso, que teriam essas alternativas, né, para esses três tipos, né, dependente, independente e semi-dependente. E é o que você está falando, né, que a gente se angustia muito. Agora, a Carla aqui colocou: acredito ser importante conversar sobre os hospitais e arquitetura hospitalar, mas acredito que esse tema, geriatria hospitalar, seja uma conversa mais direcionada aos longevos doentes. É o que ela colocou. Da minha parte, acho importantíssimo as questões da acessibilidade nas calçadas. Sem isto, não há idoso que consiga chegar na praça. Jorge conhece bem a minha insistência com esse tema. Então, a Carla Cross deve ser uma que está no seu pé aí falando algumas coisas. Agora, mas só uma questão que não deu para falar, é que o Eduardo Rabelo é um hospital geriátrico, sim, mas ele tem um centro-dia muito importante e muito procurado. Né? O centro-dia são aqueles longevos que vão passar o dia nesse espaço, né, que é anexo ao hospital, que promove atividades artesanais, música, canto, tem alimentação. E esse centro-dia do Eduardo Rabelo, eu conheci bem, ele é bem espaçoso, bem estruturado e tem uma procura muito grande. Então, ele não é só um hospital geriátrico, nós temos os centros-dia hoje, que existem vários por aí. A Luciane falou aqui: já fiz uma oficina intergeracional com adolescentes e idosos. Foi uma experiência maravilhosa. Quero fazer uma com crianças e idosos. É muito bacana promover essa troca de experiências, né? Sabores e prazeres. A Tânia colocou: bairro de Santa Bárbara
tem o Tapete Literário, onde são oferecidos livros e revistas gratuitas e esse contato intergeracional com as contações, inclusive. Contações de história, ela botou. A Cláudia Lopes colocou ótima live, tema de extrema importância. A Celi Ferreira, muito boa live. A Cláudia Lopes, calçadas não são adequadas para ninguém. Jovens, crianças, idosos, todos os sujeitos a acidentes. Exatamente o que a gente falou, né? A calçada é o grande vilão urbano. É verdade. A Celi colocou aqui, mora em Cambuinhas, e os moradores aqui em Niterói. E os moradores cuidam das suas calçadas enchendo de plantas com espinhos. Ui, Aí ela amiga. diz aqui, você não consegue caminhar direito pelas calçadas. Alguns moradores secam suas calçadas. Já seca a calçada para ninguém passar pela calçada. Imagina que doideira, hein? Olha a gestão pública aí. É, exatamente, né? Olha a Não tá gestão vendo pública. isso. Ai, meu Deus. A Lígia colocou aqui que são itens. Peraí, que eu já me perdi. Itens que constam do Estatuto do Idoso. Ela já escreveu lá atrás. A Celi falou: fiscalização é a palavra, essa que mora em Cambuinhas. E ninguém da prefeitura vem aqui nessa área. E olha que Cambuinhas é um lugar nobre, né? De classe média a alta. E você imagina, hein, como é que tá mal. Aqui a Lígia Passos colocou: o passante, se sofrer queda da calçada, a responsabilidade é do proprietário. É isso? Eu não sabia disso, Sim, não é? se for num trecho do proprietário, sim. Se for num espaço assim de uma praça, é da Sim, é. prefeitura, né? É mesmo, essa eu não sabia. Sim. Quer dizer, se a pessoa, viu, Celi? Aí, ó, se a pessoa tiver alguma coisa para denunciar, ou então se cair lá, eu não sabia. A responsabilidade é do proprietário. Interessante. É A do Carla, proprietário daquela faixa de espaço do se terreno. cair ali, pronto. Processo cara. A Carla colocou, concordo, Cláudia, acho que não deveria ser competência dos proprietários, e sim da própria prefeitura, poder de polícia. A Cláudia, além dos problemas já conhecidos, há em muitos bairros calçadas com obstáculos que dificultam a circulação de cadeirantes, por exemplo. É o que está aqui, né? A gente falou. A Celi falou para a gente ir lá para Cambuinhas, vem para Cambuinhas, ela mandou a gente ir lá para ver. E, ai, peraí, que já tô aqui, já perdida com esse monte de perguntas. A Carla, conheço projetos de calçadas preparados, mas nenhuma construtora assumirá esses riscos sem o poder da política. Ela fala isso aqui. A Regina fala: Jorge, em Copacabana também há calçadas esburacadas e onduladas, dificultando a passagem de todos. Aliás, acontece em toda a zona, né? É sim, a zona sul. É lógico que tem, é o que ele quis dizer, que é pior ainda na zona norte, não é isso que ele quis dizer? Sim. Não quer dizer O que a Leblon, zona... o Leblon, por exemplo, na Zona Sul, eu acho que ainda tem qualidade de calçadas, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho interessante no Leblon, especificamente, é que tem bancos ao longo das calçadas. Isso, por exemplo, para o idoso é importante, né? Um idoso que precise fazer um tempo de descanso, ele consegue sentar naquele banco para prosseguir na sua caminhada, né? Então, a calçada não é só você ter um tamanho de calçada e uma boa pavimentação. Você tem que ter um mobiliário adequado que acolha o idoso para ele usufruir daquele espaço e faça uma jornada mais longa, uma caminhada mais longa. Essa coisa dos bancos nas calçadas, quando as calçadas têm tamanho, né, tem largura, né, é uma coisa muito importante. É muito legal isso. Aqui a Cláudia ainda falou essa coisa do tempo do sinal de trânsito, né? Que ela fala que isso é muito importante, é um conceito muito interessante. A Celi colocou vendo na TV, é muito bom. Ver de longe, acho que ela quis dizer. A Glaucira falando que interessante o assunto. E nossa amiga Silvia Costa colocando, com toda essa expertise, o Jorge participou do programa Cidades e Soluções da Globo News.
Olha que bonitinho, levando o jornalista André Trigueiro para uma caminhada pelo Rio de Janeiro para mostrar as inadequações dos espaços para os idosos. Fala sobre isso um pouquinho para a gente, que a Silvia lembrou aqui. O Cidade de Soluções é um programa muito interessante, né? Então, ele fez um programa sobre cidade e longevidade e foram vários profissionais, inclusive o Kalash falou nesse programa, né? E me chamou especificamente, no sentido da arquitetura e urbanismo, de eu fazer uma caminhada e ficar identificando as questões pontuais, explicando aquelas questões pontuais que são barreiras arquitetônicas e urbanísticas. Foi uma coisa, atravessava a rua pelo meio das pessoas, é uma coisa bem interessante, né? Você fazer uma caminhada e fazer uma análise em loco, apontando, explicando, justificando o porquê daqueles tipos de barreiras arquitetônicas ou urbanísticas que impedem uma boa mobilidade, uma boa acessibilidade. Foi uma experiência interessante. Imagino. A Léa Guimarães colocou aqui boa noite. O Samuel Kaufmann falou uma live bastante instrutiva, que me permite rever ao vivo as aulas com o professor Jorge. Olha! Queridos, terei de deixá-los devido a outra solicitação. Parabéns a vocês e ao Jorge especificamente. Até breve. A Carla está falando aqui. E o que eu vejo realmente é que eu, particularmente, já tive, né, a oportunidade de estar em alguns serviços fora do país também, né, com essa visão, esse olhar geriátrico que a gente tem. Eu conheço bem em Los Angeles, que é fantástico, porque ali eles têm vários, assim, como eu falei, dependentes, semidependentes e independentes. Então, o lugar que os idosos se unem, cada um tem a sua casa, escolhe a casa que vai morar, ninguém é dono da casa, escolhe. Eu quero morar no apartamento, o outro quer morar em casa com o cachorro, o outro quer ter planta, o outro não. Quer dizer, então escolhe, né, o apartamento. Depois, na hora de almoçar, de jantar, todo mundo vai ao refeitório. Depois, na hora de ouvir música, tem o lugar de ouvir música, tem a piscina para ir da ginástica, tem o campo disso, o campo daquilo. E ainda tem a parte hospitalar, né? Que ali dentro, se por acaso um dos idosos tiver necessidade de se internar por algum motivo, ou tiver uma demência, ou quer dizer, se tornar dependente, ele tem esse outro local que é separado, né, ali perto, mas que tem. E também tem terapia ocupacional, psicólogo. É um residencial, né? Exatamente. É um residencial com toda essa estrutura, né? Que eu acho muito legal, né? Porque não é só botar pessoas morando junto, né? Nesse caso aí, são serviços também, né? Serviços. Agora, a grande questão é que esse tipo de moradia privilegia a classe média alta, né? Então, a população mais carente não tem acesso a um serviço de qualidade como esse tem, né? Então, a gente sempre cai que a grande maioria da população está desassistida, né? E não tem projetos públicos bons de qualidade em quantidade que dê conta para atender toda essa população. Você imagine, por exemplo, um longevo que mora no topo de um morro, de uma favela. As dificuldades que deve ter. Por exemplo, nesse isolamento, isso ficou muito evidente, discutido, né? A questão da falta de infraestrutura nessas áreas mais carentes, nas favelas, né? E, especificamente para o idoso, é uma coisa muito complicada. Você acessar as casas em topo do morro. A vida desses idosos deve ser muito difícil. Ele deve ficar muito elevador, né? Eu tenho São escadas. Pacientes que eu vejo em casa, muitas vezes, que são sem elevador. Então, aí você chega lá, se ele passar mal, acontecer, como é que desce, né? Como é que sobe? Então, quando subir, não desce, né? Tão cedo, porque já que a pessoa tem uma limitação. Então a gente chega à conclusão que o poder econômico consegue superar isso de uma forma, a princípio, mais tranquila, né? Então, as pessoas de menos posse ficam realmente muito desassistidas, né? E é um percentual maior, mais representativo, né? Então, por isso que política pública
é importante, né? É importante a gente ter política pública, que aí você vê, né? Eu ia falar no princípio. A gente tinha, vou pegar meus dados aqui, pelo IBGE, em 2010, 10% da população brasileira são de idosos, né? 2017, 14%. E é uma previsão para 2060 de 32%. Então, você vê que está crescendo, né? Se a gente não formular políticas, implementar essas políticas, que hoje já está defasada, a gente vai ter graves problemas no futuro, para dar conta dessa população toda. Uhum. Não, e a gente vai ter muitos problemas, porque é exatamente isso que a gente fala muito, né? A gente tem que estar discutindo esses assuntos, trazendo esses assuntos, e aqui nessas lives tem sido muito interessante por causa disso, né? O Pod de Idoso está sendo, assim, né, agraciado com isso, trazer as pessoas para a gente estar conversando sobre o que a gente pode melhorar, o que deve melhorar, exatamente nesse sentido, né? Cada um na sua parte, cada um na sua asta, cada um na sua expertise, mas dá a contribuição, né? Agora, amigo, eu queria falar uma coisa. Esse ativismo no espaço público, o que é isso? Ativismo no espaço público? Isso na realidade, é o protagonismo do longevo, né? Que eu acho que ele tem que cada vez mais ser incentivado. Eu, por exemplo, lá na oficina da UNAD, com meus alunos, eu procuro estimulá-los a serem porta-vozes dessa mudança social, né? Isso que eu chamo de ativismo, né? De empreendedorismo, né? De protagonismo na longevidade, né? Porque a gente precisa que o idoso, com toda a sua experiência, ocupe um espaço social e contribua para que influencie na formulação de políticas. Por isso que eu acho que o idoso tem que sair um pouco do seu lugar de conforto e partir para a demanda, porque a gente vê cada vez mais, Fátima, que a gente não pode esperar muito do poder público. Se não houver pressão, demanda, a gente não vai avançar muito, né? Então, os interessados é que se organizem, né, para atingir determinadas questões, né? Hoje a gente tem o Conselho dos Idosos, né? Você já até fez parte, né? Ou faz parte. Sim, da última gestão eu fiz. Então, esse é um tipo de organização importante, né, para intermediar, né, as necessidades dessa população específica e encaminhar para o poder público para ofertar política pública. Por isso que eu acho que os idosos têm que partir para um ativismo. Uhum. Até para ter uma função de vida. Cobrança, né? Também, porque o que a gente que você está dizendo, que eu acho muito legal, é que a gente tem os profissionais, como você, como eu, que são, né, experientes nessa parte de gerontologia e geriatria, tem as leis, né, o Estatuto do Idoso, tem a lei disso e daquilo, mas o que acontece? Não tem realmente o poder público, muitas vezes, engajado nisso, né? Quer dizer, eles muitas vezes nem ouvem a gente, né? Quer dizer, que se ouvisse mais a gente, se desse mais espaço para os profissionais, né? Para poder... porque eu conheço pessoas brilhantes, como você, por exemplo, como outros que a gente tem trazido aqui, que têm ideias maravilhosas e que morrem na praia. Por quê? Porque o poder público, como você acabou de falar, as políticas públicas, elas não estão atentadas a isso, né? Não estão alinhadas com isso. Você concorda? Mas eu acho, por exemplo, que tem uma questão que é pouco abordada, mas alguns profissionais já abordam, que é a questão econômica, né? Tem um custo, né? A má qualidade da calçada tem um custo econômico, que as pessoas vão cair, vão mais ao SUS, vão gastar mais em remédios, né? Então, eu acho que existe um ganho econômico, não é um ganho só social, é um ganho econômico, né? Isso é política econômica, né? Já tem pessoas muito interessantes da economia da longevidade. Não sei se você conhece o Jorge Félix, ele é de São Paulo, eu acho que ele é da USP, não sei. Ele tem alguns livros sobre economia da longevidade. Eu aprendi muito nos trabalhos dele pensar a questão do longevo sob o ponto de vista econômico.
que a gente não pensa. A gente pensa sempre no lado assistencialista, né? Mas tem um lado Exatamente. econômico. Eu me lembro que eu já briguei muito há tempo atrás, né, anos atrás, falando exatamente isso. Falei, gente, se é possível que os planos de saúde, o que quer que seja, não entendem que é muito mais fácil investir na prevenção, né, de fazer o check-up nas pessoas, do que no tratamento, na doença. Quer dizer, então eles, não pode fazer pedido de exame de sangue, não sei o quê, ou pedido disso, daquilo, com prevenção. Ora, gente, se não puder fazer com prevenção, vai tratar a doença, que é muito mais caro, né? Quer dizer, É, é uma questão mesmo de conhecimento de causa. e essa coisa do crescimento da população mais longeva, tem a questão da força de trabalho, né? Tem longevos que precisam trabalhar porque tem aposentadorias de baixo valor, né? Daqui a pouco, no primeiro momento, os longevos ficaram alijados do mercado, mas agora já há uma reação das empresas resgatarem os idosos para suas empresas, né? E a gente vai ter, o idoso tem mais experiência de vida, né? O Exatamente, a longevo é um maturidade, patrimônio, né? né? A Tem maturidade conhecimento, deles. tem experiência de vida, tem conhecimento técnico, né? Tem criatividade, e eu vejo isso. O idoso vai ser força de mercado, de trabalho, né? Então a gente tem que, a sociedade vai precisar dele. Então a gente tem que investir em política para idosos, investir em economia também. É Isso é muito uma legal questão muito isso, é. importante. É muito legal, por isso que esses temas a gente está abordado aqui, como eu falei, de várias formas. Agora aqui, a Cláudia fala o seguinte, uma cidade preparada para o idoso, a meu ver, acolherá positivamente os demais cidadãos. Sim, uma cidade, inclusive, preparada para o idoso, a gente fala que se a calçada que for preparada para o idoso, vai ser para qualquer deficiente, né? Qualquer Sim, pessoa, criança, né? Pode focar no idoso, pode seguir a cartilha do idoso. Se for para o idoso, vai ser bom para qualquer um. Não é por aí? é a questão do desenho universal, né? É, Vai servir para todo mundo. exatamente, serve para Vai qualquer servir um. para todo mundo. A Lígia Passos colocou aqui, quando tem a ação pública, não existe a fiscalização. Quer dizer, que também é pública, né? Tem ação, mas não tem fiscalização. Quer dizer, aí a gente fica numa saia justa. Exatamente. Por isso é que a gente tem falado que a gente precisa muito do poder público, né? A gente profissional que já luta com a causa do idoso há esses anos todos, se a gente não tiver os políticos, o que for, entendendo esse processo, né? Fica muito difícil, que a gente fica malhando, falando, com a bandeirinha, como eu falo, minha bandeirinha ali, olha, eu acho isso, olha isso, eu nem acho, que é assim, o cientificamente falando, o resto do mundo, mas aí a gente fica aqui, e se os políticos não entenderem, a gente fica mal. E a Lígia ainda colocou aqui, hoje muitas famílias de baixa renda dependem da aposentadoria do idoso, exatamente, né? Exatamente, depende. São arrimo de família. E o O idoso Alain, é arrimo de família. exatamente, muitos são. E o Alain Bertin diz aqui, excelente, né? Eu queria, antes da gente terminar, porque por incrível que pareça, Jorge, já estamos com 1 hora e 8 minutos. Passa rápido, viu? Passou rapidão. Eu, antes de colocar para você essas considerações finais e tudo mais, eu queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo que amanhã a gente vai ter até um esquema da semana inteira, né? Amanhã a gente vai estar aqui com um pesquisador falando sobre a questão dos cuidadores. Na quarta-feira a gente tem uma nutricionista falando sobre suplementos. Na quinta-feira vai ser interessante que a gente vai estar exatamente com uma pessoa que vai falar sobre empreendedorismo para o idoso, né? Que é trabalho, exatamente isso que você está falando, mas de outro olhar, né? Inclusive, ela é da UFRJ também, pesquisadora do UFRJ. E na sexta-feira a gente vai estar aqui, os 3 projetos daqui de Niterói, né? Quer dizer, existem outros, mas a gente que é muito unido, nós já somos unidos, que é o Ponte de Idoso, junto com o Projeto Gugu e com a Arte de Dançar, a gente vai estar falando aqui exatamente sobre o que a gente acredita que seja bom aqui para os idosos, né? Então, eu queria te passar... e dizer para vocês que
vídeos, agora é live que a gente está ao vivo. Mas depois, essa apresentação nossa aqui, ela fica gravada na página do Ponte de Idoso. Na minha, na outras pessoas, do Jorge, vai estar lá. Então é só vocês entrarem lá e vocês podem assistir, depois fica como fosse um vídeo, né? Pode assistir a qualquer momento, a qualquer hora, pode compartilhar com outras pessoas que vocês veem que existe essa necessidade, é só vocês compartilharem. A gente está agora indo para o YouTube também, levando todos esses vídeos para o YouTube, né? E deixar também o telefone do Ponte de Idoso, porque a gente tem um telefone que é celular, que as pessoas aqui para mensagem, que as pessoas podem mandar sugestões de assuntos que queiram, pessoas, de alguma pergunta. Então, aqui o telefone nosso é o 2613-5250 e o nosso celular, que é o WhatsApp, que é o 988720642. Aqui, a Cláudia colocou parabéns, adorei assistir. A Lígia, queridos amigos, muito bom e construtivo ouvir vocês, boa noite. Então, eu passo para você, meu amigo, para as considerações finais. Queria agradecer, Fátima, a você e a quem está assistindo, né? Porque eu, como arquiteto, a Lígia talvez possa também falar isso, né? Eu sinto, às vezes, muito assim, eu me sinto assim, sozinho no campo da arquitetura em discutir determinadas questões, né? É claro que a questão interdisciplinar, né, quando você trata do perfil, né, que é o longevo, tem todo um aparato de profissionais de extrema dedicação e qualidade. Agora, quando a gente fala em arquitetura, eu sinto muita falta dos arquitetos se reunirem com os outros profissionais para discutir e pensar em novos projetos que tragam retorno social, econômico e afetivo para esses longevos, né? Então, eu deixo aqui uma crítica ou uma convocação que os arquitetos e urbanistas possam se mobilizar mais e se comunicar mais para apresentar, porque a nossa base é o que eu falo, nós temos 3 corpos, o corpo do longevo, que está dentro da casa, e a casa está dentro da cidade. Isso tudo é sistêmico, isso é tudo espaço. Então, para que o idoso produza vida, produza cultura, ele precisa desse território bem planejado, né? Então, o arquiteto entra com sua técnica, com a sua criatividade, com a sua estética, né? Eu acho que a gente precisa pensar mais. Nós temos aí o desenho universal, que já é um grande avanço, né? Que dá suporte a qualquer tipo de perfil humano, né? Mas a gente precisa implementá-lo e a gente precisa, mais do que isso, pensar em projetos inovadores, né? Inovadores que promovam, além da parte do exercício físico, a parte cognitiva e a comunicação entre gerações. Esse encontro entre as gerações é muito importante para ambas os lados, né? Isso é muito importante, que isso traz afeto para o longevo. O longevo tem uma coisa muito pesada, né? Que com o tempo a solidão vai ficando muito mais presente, né? A solidão é um problema contemporâneo, né? Até as crianças hoje sofrem de solidão. Mas o longevo, ele tem uma proximidade maior com essa questão, né? Então a gente precisa promover mais encontros, não só entre os longevos, mas longevos e outros, as crianças, os animais, os jovens, os de meia idade, para ver a gente ter uma energia mais feliz no mundo, né? Isso é importante, né? Uma questão energética. Tudo é uma questão de meio ambiente, de qualidade de meio ambiente. Se o longevo está feliz, o ambiente fica mais leve, entendeu? Então, se todos forem felizes, tudo vai ficar mais leve. Legal, legal. A Regina Célia fala aqui, parabéns, excelente live, enfocando as questões socioeconômicas. Exatamente, o nosso foco é esse, né? É a gente trazer várias coisas.
A Luciane falando aqui, o tempo é implacável, todos vamos envelhecer. Se o poder público não tiver essa sensibilidade e a visão de melhorar as políticas públicas voltadas para o melhoramento do contexto social, habitacional e de acessibilidade econômica do idoso, dentre outros, não teremos muitos avanços. Depende de cada um de nós também. Com certeza, Luciane. Olha, meu amigo, eu quero agradecer demais a você. Eu sou sua fã desde aquela época que a gente trabalhou junto, né, lá da Secretaria de Saúde do Estado. Foi muito bom que eu vi como você era inteligente, né, uma pessoa engajada, uma pessoa que realmente se envolvia mesmo, né, que tem essa coisa do idealismo um pouco, mas assim, idealismo pé no chão, mas eu digo uma pessoa que realmente se preocupa com outros, se preocupa com projetos sérios. Então, eu sou sua fã. Pode contar com o Point de Idoso a qualquer hora, qualquer vez. E eu que te parabenizo por esse teu projeto, né, de fôlego, né, porque tem que ter fôlego, né, e você tem fôlego, né? E é um projeto de comunicação, né? É um projeto especializado, né, sob o ponto de vista da medicina e de outras ciências, né? Mas você está comunicando isso, está chegando nas pessoas, se comunicando às pessoas e dizendo, nós estamos aqui. Exatamente. E era isso que eu queria nessa época da pandemia, porque eu sentia eu ficava muito preocupada com os nossos idosos, né, passando esse sufoco aí da população alvo, mídia e tudo. Eu falei, a gente tem que chegar neles de qualquer maneira. Então, essa foi a maneira que a gente, Ponte de Idoso, né, descobriu, assim, né? A gente foi, né, caminhou para esse lado, que era exatamente poder estar na casa das pessoas, como se estivesse abraçando as pessoas, dizendo, olha, estamos aqui, vocês não estão sozinhos. E é bom que a gente trouxe quase que um fórum de debate, que a gente está trazendo, são 2 meses, todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira. Então, eu estou muito feliz. Muito bom, Fátima. Parabéns. Com certeza a gente não esgotou o assunto, é impossível em uma hora e pouco a gente falar tudo, né? É óbvio que a gente pode voltar outras vezes aqui com o Jorge, tragam para a gente as demandas que a gente volta. Aqui a Cláudia está falando, ambos estão de parabéns pela escolha do tema, eu acho, pelo conteúdo da live. Né? Isso, obrigada, Cláudia, obrigada a todos. Todas as pessoas que estiveram aqui com a gente. Como eu disse, compartilhem, como muitas pessoas precisam ouvir essas informações. Muito obrigada mais uma vez, meu amigo Jorge. Obrigado, Fátima. Adorei. Continue com o seu fôlego. Obrigada. E quando eu tiver fôlego, vou embora. E, gente, olha, amanhã eu volto às 20 horas, 8 horas da noite, né, falando sobre cuidadores de idosos aqui, né, na página do Ponte de Idoso do Facebook, tá bom? E a gente tá indo agora para o YouTube, depois a gente vai falar os detalhes, que a gente vai, quem quiser, já tem vários vídeos nossos que já estão lá no YouTube, é só você se inscrever. Tá bom? Muito obrigada, meu amigo. Beijo bem grande para você. Obrigada, gente. Amanhã eu volto, hein? Obrigada a todos. Tchau, Jorge. Tchauzinho, tchau.